emoções nos levam a fazer coisas erradas. Verdade. Mas o Espírito em nós que nos leva a agir com justiça. Então, eu vou falar o que eu falei no começo, né? Por favor, não ouça a voz do seu coração, né? Ouça a voz correta, É ouça a voz verdade. de Deus para sua vida. Busca intimidade com o Senhor, busca conhecer o Senhor através da oração, da busca diária, da palavra de Deus. Ouvir aquilo que Deus tem para te dizer. Não ouça a voz do seu coração. A segunda coisa a ser feita, né, para você ter uma vida, tomar decisões da forma correta, da forma de Deus, não ouvindo o seu coração, é o arrependimento, né? Porque naquela mesma história ali que Caim, né, Deus chama a atenção dele, olha Caim, o pecado está à porta, né? O desejo do seu coração é fazer coisa ruim, é fazer uma coisa má, o pecado está aí, você tem que dominar o seu desejo. Só que ele não se arrependeu, ele não mudou o curso da vida dele, ele não voltou atrás. Pelo contrário, ele deixou o desejo do coração dele vir à tona. E o que era só um pensamento, um desejo, se tornou uma ação. E ele matou o seu irmão. Né? E a Bíblia fala que isso teve consequências não só para ele, mas para toda uma geração. Então, Verdade. o que você faz, às vezes, baseado somente na sua emoção, no calor do momento, e pode gerar uma consequência eterna para várias pessoas, né? Gerações, filhos, netos. Não é algo que vai acabar só em você. E o que Deus tem falado no meu coração é: se arrependa, né? Não seja orgulhoso. Porque eu acho Uhum. que o maior pecado de Caim ali foi o orgulho. Ele não quis ouvir a voz de Deus. Deus falou com ele, ele sabia que era Deus falando, mas ele decidiu no seu coração não ouvir a Deus, mas fazer aquilo que estava no seu coração. E aí, o que acontece? Nós temos que voltar, né, ao lugar do arrependimento. Hoje pouco se fala de arrependimento, né? A gente Uhum. fala muito de muitas coisas, de como prosperar, de como isso, de como aquilo, de como ter a sua identidade bem resolvida. E fala de muitos assuntos relevantes e pertinentes. Eu dou glória a Deus por cada pregador, cada mensagem que é falada. Mas a gente não pode esquecer de falar que Jesus veio pregar arrependimento, porque o nosso coração é orgulhoso. E se a gente deixar o nosso coração tomar conta das nossas decisões, a gente vai optar pelo orgulho. Verdade. Muitas vezes. Hã? Verdade. Verdade, né? Muitas vezes o espírito, ele tá falando ao nosso coração, mas nós resistimos. A gente é teimoso, a gente não faz aquilo que Deus está pedindo para fazer. E Deus é simples, às vezes ele está te pedindo algo muito simples. Ó, volta atrás no que você fez, volta atrás no que você falou, vai lá, pede perdão. Não tem nada de muito complicado no evangelho. Eu não vejo complicação no evangelho. Eu vejo um evangelho simples, né? Vai, volta atrás, se arrependa, peça perdão, refaça seu caminho, volta a fazer a coisa da forma correta, né? Deus não está pedindo nada muito complicado, mas nós somos teimosos, né? Paulo fala isso em Romanos 2. Ele fala assim, ó, contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você tem acumulado ira contra si mesmo, para que no dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. É por causa da nossa teimosia, da nossa obstinação, da nossa rebeldia, que nós temos acumulado ira, a ira de Deus contra nós. E vai chegar o dia do julgamento, em que a ira do Senhor vai se cumprir e ele vai julgar as nossas obras, não é os nossos sentimentos, não é as nossas emoções. A gente não vai poder chegar diante de Deus e falar assim, não, mas eu estava sentindo no meu coração, fizeram isso contra mim, e eu senti isso, eu senti aquilo. Deus não vai usar isso como argumento válido, ele vai falar as suas ações. Eu falei para você não fazer, e você fez. A sua rebeldia está te levando para o juízo. É as suas ações. A Bíblia diz que Deus julga as nossas ações.
não é as nossas emoções, não é os nossos sentimentos. Então, eu e você, a gente tem que tomar muito cuidado com o que nosso coração está falando para nós. Nosso coração orgulhoso. Eu tenho ouvido falar de família sendo destruída por causa do orgulho, por causa das emoções, né? Porque a pessoa não se arrepende, não volta atrás. E a gente tem que ouvir a voz do Espírito Santo e se arrepender do nosso orgulho, porque orgulho é pecado. A Bíblia tem vários textos que falam a respeito do orgulho, né? A Bíblia fala assim que o homem orgulhoso é humilhado, mas o espírito humilde, esse obtém honra. Né? Se você quer ser honrado perante a sociedade ou perante Deus, você quer que Deus te honra, seja humilde. Reconheça que você fez algo errado, né? Volte atrás, né? Refaça o seu caminho. Tiago fala algo que às vezes assusta, as pessoas não têm compreensão e para mim me assusta, porque a Bíblia fala assim que Deus se opõe ao orgulhoso, mas dá graça ao que é humilde. E eu acho que as pessoas não compreendem o que isso quer dizer na prática, né? Tem outras versões de Bíblia que diz que Deus resiste ao orgulhoso. Ninguém gosta de uma pessoa orgulhosa. Quando você tenta conversar com pessoas e você dá um conselho, você fala uma vez, você vê que a pessoa está resistindo, que ela é orgulhosa, o que você faz? Não fala mais nada, deixa ela sozinha. Deixa ela a própria sorte, né? Deixa ela se resolver. Eu acredito que Deus faz a mesma coisa com a gente. Mas quando a gente é humilde, reconhece que nós erramos, nos arrependemos, pedimos perdão e reconstruímos, voltamos no lugar errado, voltamos a reconstruir a nossa vida, nosso caminho, a Bíblia fala que Deus dá graça e graça é favor. Graça é favor. A gente muitas vezes não compreende o que quer dizer a palavra graça. Porque na nossa língua portuguesa, graça, quando fala assim, é de graça, quer dizer que não tem custo, né? Então a gente não dá valor ao que não tem custo, ao que não custa nada. A gente não dá valor a isso. E a gente não compreende essa palavra de fato. Mas a verdade é que a graça, ela é um favor de Deus. Para mim, não está custando, mas para Deus está custando muito, né? Custou caro para Deus. E a gente tem que reconhecer que eu não mereço esse favor que Deus libera sobre a minha vida, né? Agora, quando a gente não se humilha perante Deus, não reconhece o nosso pecado, Deus se afasta. E sem o favor de Deus, a gente fica sombrio. Você já sentiu que Deus não estava do seu lado? Já sentiu, pastor? Já. A gente fica sombrio, né? Verdade. É desesperador você sentir assim, cadê Deus? Onde você tá, né? Pelo amor de Deus, apareça. Eu quero sentir o Senhor, né? É igual mais ou menos o salmista, olha, não afaste de mim o seu espírito, né? A gente fica desesperado. Quem já sentiu a presença de Deus sabe que a gente necessita da glória de Deus, da presença de Deus. A gente fica sombrio, a gente fica... Não dá para descrever como a gente fica. A gente precisa de Deus. Falando de uma experiência, eu passando por uma fase muito ruim, e eu tava nessa fase que eu não tava sentindo Deus em nada, né? E não tava sentindo, e eu fui pro culto, na hora do louvor, Deus falou assim, por que você tá irada contra mim? Aí eu percebi que eu tava igual Caim. Aí eu não sabia responder. Eu falava assim, eu pensei e orei várias coisas, Deus falou, não é isso, você está irada contra mim, por que você tá brava comigo? E eu tava brava, não era com Deus, era com outra pessoa. E Deus falou, não, você tá brava comigo. E eu percebi que o favor de Deus tinha se afastado de mim, é uma coisa terrível. Porque você não sente esperança, você não sente fé, você não consegue ter fé. Sem Deus, a fé não vai, a gente não consegue ver as coisas da forma correta. A vida se torna sombria, as coisas se tornam escuras, obscuras, não tem esperança. E é coisa triste viver sem esperança. É muito triste. E aí eu passo para a terceira coisa que nós devemos fazer, né?
Terceiro passo. A gente tem que primeiro buscar Deus, se arrepender para Deus derramar a graça dele sobre nós. E a terceira coisa é não ver as coisas através das nossas emoções, mas através dos olhos de Deus, né? Porque quando a gente vê as coisas pelos olhos de Deus, as coisas são de outra forma. Torna uma amplitude totalmente diferente, né? Deus, ele não vê as coisas como nós vemos. A gente vê de uma forma muito simplista, pequena, né? O nosso mundo é muito, muito pequenininho. Deus vê as coisas de forma muito grande. Ele vê o futuro antes do futuro acontecer. Quer dizer, ele já esteve lá, né? Ele já esteve no futuro. E aí eu lembro do texto de Ezequiel 37, onde Deus leva o profeta para frente, né? Deus leva, ele vê o vale de ossos secos, né? E a palavra é isso mesmo, é vale. Vale de ossos sequíssimos, a Bíblia fala, né? Era sequíssimos. E muitas vezes a gente está nesse vale, onde a gente não vê nada. Por dentro a gente está seco, não tem nada dentro da gente. Não tem esperança, não tem nada. A única coisa que a gente tem é a voz do Espírito Santo falando, olha, você acha que você pode ver que esse vale pode ter vida, né? Essa foi a pergunta que Deus fez para Ezequiel. Filho do homem, esses ossos poderão tornar a ter vida? Quando você olha para você e para a situação que você está vivendo, você fala, não tem esperança nenhuma, tá tudo seco, não vai viver. No seu olhar, você fala que não vai viver. O profeta, eu acho que ele foi menos, como que eu posso falar, menos verdadeiro do que eu, porque ele fala assim, olha Deus, o Senhor sabe. Eu daria a resposta, não pode, mas ele deu a resposta, o Senhor sabe, quer dizer, eu tô jogando a bola pro Senhor porque eu não sei dizer se vai viver ou não. Não é? É verdade. Eu, como sou mais direta, eu ia falar para Deus, ó, não pode viver não, minha fé não cabe aí. Porque a Bíblia fala que estava sequíssimo, e às vezes a gente olha para as coisas da nossa vida, o vale que nós estamos vivendo, e está sequíssimo, não tem água, não tem nada. Não tem nada que a gente possa fazer, não tem saída. Essa é a verdade. A gente precisa de um milagre para as coisas mudarem. Só que Deus é Deus de milagre, né, pastor? Deus é especialista em fazer coisas, a trazer coisas onde não existe nada, a trazer vida onde não existe vida. Por isso que Deus pega o profeta e fala assim, ó, diga a eles, né, fale as palavras que eu colocar na sua boca. E ele começa a falar, ossos secos, que o Espírito vai te dar vida, né, na minha tradução. Mas é isso que ele estava falando, profetizando sobre aqueles ossos sequíssimos. E a Bíblia fala que ele ainda estava falando e ele começou a ouvir um barulhinho de ossos se mexendo, né? Então, nós não estamos vendo, mas usa aquilo que Deus colocou no seu coração. Usa a palavra que Deus colocou no seu coração. Se Deus falou que vai ter vida, então começa a profetizar a vida. Amém. Começa a profetizar a vida onde não tem vida. Não tem água, começa a profetizar. Vai ter vida em nome de Jesus, vai ter vida. Porque enquanto você vai falando, você vai começar a ouvir os ossos se batendo um no outro. Vai começar a ver a vida surgindo do nada, porque Deus é quem pode fazer a vida surgir do nada. Eu e você não temos esse poder. Nós não temos. A única coisa que nós temos é a esperança em Deus que possa vir a vida. E quando a gente usa a palavra que Deus nos dá, a vida começa a surgir. E eu lembro de um texto que está em Jó 14, 7, 8, que a gente canta muito, né? A gente já cantou muito, que fala assim, ó, a esperança, né, para os feridos. Porque, o texto diz o seguinte, ó, porque a esperança para a árvore que foi cortada ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta nova. Então, no contexto desse texto, você vai ver Deus falando de morte, vai ver Deus falando de
devastidade, né? Vai ver muita coisa ruim. Mas esse texto, ele traz esperança ao meu coração, porque ele fala assim, ao cheiro das águas. Não é as águas, é só ao cheiro das águas. As águas não estão nem pertinho, é só o cheiro vai trazer vida. Mesmo que tenha virado pó, não tem nada, como no Vale de Ossos Secos, não tem nada, não tem nada, os ossos estão sequíssimos. Ao cheiro das águas vai brotar a árvore e voltará a ser uma planta nova, dará seus frutos, seus renovos. E eu creio nessa palavra, né? Que na nossa vida pode, assim, não ter nada. A gente olha, você pode estar olhando hoje para a sua vida, né? E eu já tive nesse lugar, e às vezes a gente passa por desertos, por vale, que a gente olha e fala, não vejo nada. As minhas emoções dizem para mim largar tudo e pegar a reta e ir embora. Né? O meu coração diz, larga do marido. O meu coração diz, larga o ministério. O meu coração diz, não tem jeito. Não tem jeito para o filho, não tem jeito para a sogra, não tem jeito para casa, não tem jeito para minha saúde. Né? Às vezes a pessoa está passando por uma doença terminal, igual o senhor falou que teve pessoas que foram curadas do câncer. E às vezes eu ouvi a mensagem do médico falando, ó, você está com câncer, ela olha e fala assim, não tem esperança para mim. Aí eu venho te dizer, há esperança. Aleluia. Há esperança. Verdade. Né? A Bíblia fala que ao cheiro das águas, né, ela brotará. E a Bíblia diz, né, Jesus falando à mulher samaritana, ele fala assim, ó, se você beber da água que eu te der, jamais terá sede. Jesus é água viva, né? Água que não cessa, que se renova dia a dia. Então, se a gente for todos os dias aos pés de Jesus, a água que ele nos der vai saciar a nossa sede, vai saciar as nossas emoções, né? As nossas debilidades humanas, as nossas fragilidades humanas. O desejo errado no nosso coração é saciado em Jesus. A água que ele nos dá, a gente não tem mais sede. A gente ouvir a voz do Espírito Santo, né? Buscar de Deus o arrependimento dos nossos pecados. Não tiver o coração altivo, como diz a palavra, o coração orgulhoso, mas ser humilde. A graça, o favor de Deus vai vir em nosso favor. A gente vai ver milagres acontecendo. Porque é o cheiro das águas, né? Essa é a palavra que Deus bota no meu coração. Jesus é essa água viva. E ele pegando, não fica nada morto, né? A Bíblia fala que ele passou por... O Evangelho conta que ele passou por lugares onde pessoas tinham morrido, né? Lázaro morreu, ele chegou, Lázaro voltou a viver. Havia uma mulher em Naim que tinha morrido o filho dela e ela tinha perdido toda a esperança. Ela era uma viúva que tinha perdido o filho. Jesus chegou, o filho voltou a ter vida. Então não fica morto perto de Jesus, não tem sequidão perto de Jesus. Jesus é água viva, a esperança. Mesmo que parecer que a esperança tenha morrido, né? Abraão creu contra a esperança. Deus vai fazer brotar água viva no meio do deserto, vai fazer coisas novas, como diz Isaías. Eu creio nessa palavra. E é nela que eu prego quando as coisas estão ruins. E daí eu prego para mim e para todo mundo que está me ouvindo. Não ouça o seu coração. Não faça o que o seu coração pedir. Faz aquilo que Deus pedir para você fazer. Aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Obedeça a voz do Espírito. E a árvore vai voltar a ter vida e vai dar muitos frutos em nome de Jesus. Amém? Amém. Que palavra. Glória a Deus pela sua vida. Amém, pastor. Palavra. E assim, é muito de Deus o que você ministrou hoje, porque exatamente é o que Deus tem falado comigo, sabe? A voz, ontem eu falei sobre isso, sobre quando nós estamos escutando um rádio fora de uma sintonia. Você não vê, não escuta uma voz audível. Você escuta aquele chiado, né? Aquele negócio assim, meio confuso.
Então, assim, quando nós estamos fora dessa sintonia de Deus, nós não conseguimos decifrar ou entender ou compreender esse alinhamento, esse processo que Deus está fazendo nesse tempo agora, principalmente nesse tempo de pandemia, onde as pessoas têm se preocupado com tantas coisas e Deus está falando, Deus está alinhando, né? A gente tem se Verdade. preocupado com tanta coisa e a gente tem visto tantas pessoas ansiosas, pessoas na igreja ansiosas, pessoas fora da igreja também ansiosas, né? Então, assim, a ansiedade é o que você falou, é a preocupação com uma coisa futura. E nós chegamos ao tempo que agora nós precisamos entender que basta cada dia o seu mal. Acho que a gente está entendendo isso na prática agora, né? É, Então, assim, é uma palavra abençoada para o nosso coração. E eu creio que essa palavra ela vai ficar postada no IGTV aí da igreja. Várias pessoas vão ver, vão ouvir, vão assistir amém. essa live durante o final de semana, que amanhã não teremos live, mas o pessoal vai assistir. E eu queria deixar esse recado para o seu coração que está conosco agora e para o seu coração, você que vai assistir mais tarde. Que essa palavra possa fluir nesse tempo. Realmente, o nosso coração é enganoso. Escute a voz do Senhor. Eu gosto muito do Salmo 29, que fala sobre a perfeição da voz do Senhor. A voz do Senhor ela é perfeita. Ali tem 7 vezes Deus falando sobre a voz do Senhor. Então, Deus está apontando, ó, a minha voz é a voz perfeita. Sim. Para o povo de Israel entender que 7 vezes era um processo de um alinhamento de Deus com o povo. Era a perfeição de uma voz. Então, assim, que Deus possa alinhar nessa noite o nosso coração com essa voz, com esse tempo de nós nos arrependermos. É um tempo de tratamento para todos, principalmente para os pastores, para os Sim. líderes, para os membros, para todo mundo. Deus parou, né? Uma situação, muita gente não entende, fala assim, mas Deus que criou essa pandemia? Não, pastor. Deus está aproveitando essa situação para alinhar algumas coisas. Porque uma palavra que ele liberar, essa pandemia já tinha ido embora há muito tempo. Se ele Verdade. está permitindo, é porque ele está tratando. E se ele está tratando, é para que dias melhores possam surgir na nossa vida, como pessoas melhores, como nação melhor, como igreja melhor, como seres humanos melhores. Que palavra abençoada, Deus. Deus te abençoe. Amém, E pastor. Obrigada. nós vamos orar nessa noite, vamos orar junto para que essa palavra possa fazer diferença na nossa vida. E como você falou, como tocar primeiro na gente para que outras vidas possam ser atingidas. E eu creio que Deus vai fazer coisas sobrenaturais acontecer nessa noite. Amém. Deus, nós te louvamos nessa noite. Nós queremos te agradecer primeiramente pela vida da Adriana, do Fábio. Deus, pelos irmãos da Igreja Metodista em Arapongas. Que a mão do Senhor esteja sobre a vida deles, conduzindo, abençoando-os, gerando, Senhor, perspectiva de vida, Senhor, aí no Paraná. Que eles são um agente de vidas, agente de transformação, de cura, de restauração, Pai. Deus, edifica cada dia a sua família, que eles sejam abençoados, que eles sejam tocados a cada dia pela manifestação do teu Espírito Santo que habita neles. Obrigado por essa palavra. É uma palavra incentivadora, encorajadora, de alinhamento do nosso coração com o teu coração, Senhor. Nos ajuda a esquadrinhar o nosso coração. Se há algum caminho mau nessa noite, Pai, que o Senhor possa estar revelando aos nossos corações. Se há algo que precisamos deixar, que possamos deixar nessa noite para sermos restaurados. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos pelos milagres que o Senhor já fez e pelo milagre que o Senhor há de fazer, curando, Senhor, também, que não deixa de ser uma manifestação de cura, curando almas, curando sentimentos, curando o coração nessa noite, Pai.
que o Senhor esteja habitando, ó Deus, visitando os nossos corações. Se há algum caminho mau, como diz a tua palavra, nos leva para o teu caminho, o caminho, Senhor, da tua justiça, que é um caminho de glória, de bênção, que o Senhor esteja cada dia nos sustentando debaixo dessa palavra. Senhor, muito obrigado. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Nós estamos esperando vocês aí. O pastor Adriano está marcando aí. Bem, assim, depois eu falei para o Adriano, depois dessa pandemia a gente não programa nada, né? Não, assim, não tem como. Tem nada. A gente está aprendendo, assim, literalmente a viver agora cada dia o seu mal. Mas Deus tem dado graça. Que Deus abençoe vocês aí no Paraná. Que seja um tempo sobrenatural sobre a igreja de Araponga. Dá um abração no pastor Heber. Que Deus abençoe a vida de vocês. Sustentem graça, tá bom? Amém. Muito obrigado por você atender o nosso convite, estar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Eu que agradeço, pastor. Obrigada. Fica na paz. Um abraço para todos os irmãos aí do Paraná, o pessoal do Mato Grosso do Sul, o pessoal que esteve conosco, que continua conosco. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até segunda-feira, um bom final de semana. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém, pastor. Fique na paz. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém.